Olá! Bem-vindos a mais um vídeo da Education Way. E hoje você está aqui comigo, Fernanda Maia, agente de imigração da Education Way, para te explicar um pouquinho mais sobre o sistema de pontos na Austrália. Eu sei, parece muito complicado. Você fica ouvindo por aí que você tem que ter pontos, que você tem que ter uma ocupação na lista, mas o que que isso realmente quer dizer, né? Então, hoje eu resolvi apresentar para vocês a tabela oficial de pontos da Austrália. Eu não vou entrar em detalhes sobre a lista de ocupações, mas é importante que você saiba que, para você poder entrar no sistema de pontos, você precisa ter um Skills Assessment, ou seja, um documento que valide alguma das profissões que está na lista, e também um teste oficial de inglês. Esses são os requisitos mínimos. A partir daí, você tem que juntar um mínimo de 65 pontos para poder colocar a sua expressão de interesse, ou seja, o seu EOI para o governo australiano e falar que você quer emigrar. Mas aí você vai me perguntar, Fernanda, como é que eu consigo 65 pontos? E eu vou te responder: 65 pontos é o mínimo, você deveria estar tentando conseguir mais pontos ainda. Então, vamos revisar quais são as categorias de pontos vigentes em agosto de 2025 na Austrália. Primeiramente, você pode entrar na página da tabela de pontos e a gente vai colocar ela aqui na descrição desse vídeo. Aqui você está vendo a pontuação referente ao visto 189, mas ela também serve para todos os outros vistos por pontos, como 190 e o 491. A única diferença é que se você for chamado para um desses vistos, tanto o 190 quanto o 491, você vai receber alguns pontinhos extras. Mas a regra geral de pontuação é essa aqui para todos eles. Então, a gente começa checando a idade. E aqui eu já vou dar um zoom para a gente conseguir ver um pouquinho melhor. Você consegue ganhar pontos por idade a partir dos seus 18 anos, obviamente, não é mesmo? E de 18 a 25 anos você ganha 25 pontinhos. Daí, a partir do momento que você completou 25 anos e até você completar 33, você vai poder pedir 30 pontos no seu EOI, na sua expressão de interesse australiana. E esse ponto, ele vai reduzindo, né, à medida dos 33 aos 40, e depois, de 40 a 45, são só 15 pontos. É importante lembrar que esse sistema de pontos, tá, gente, ele só é válido até 45 anos. Então, se você tem mais de 45 anos, você tem que tentar outras alternativas de visto. Que mais? Inglês. Inglês é definitivamente, eu diria que o quesito que mais dá pontos na Austrália, depois da idade, obviamente, mas é onde você consegue jogar melhor. Porque com a idade você não consegue mudar a sua própria idade, né? Mas o inglês você consegue melhorar a sua nota, você consegue fazer de novo a prova. E aí fica a minha dica, tá? O IOI, gente, ele não é escrito em pedra. Você, uma vez que colocou ele lá, você pode atualizar ele. Então, se você não está feliz com a sua nota de inglês, não quer dizer que você não possa colocar o teu IOI logo lá, e depois, quando você tiver uma nota melhor, você vai lá e atualiza. Mas não deixa de colocar o teu IOI se você já tiver a nota de inglês e já tiver o Skills Assessment. Então, voltando à nossa tabela de pontos. Se você tiver inglês competente, que é o equivalente a um IELTS 6.0 em todas as bandas, você, infelizmente, não ganha nenhum ponto, tá? Se você tiver o Proficient, daí você ganha 10 pontinhos, e isso é um equivalente a um IELTS 7.0. Já para a gente conseguir 20 pontos no inglês, você vai precisar de um inglês superior, que é equivalente a um IELTS 8.0. E se você quiser saber quanto é que vale no PTE ou em qualquer outro teste dos que são aceitos, que agora tem novos testes aceitos também, você pode clicar nesse link aqui embaixo, que é o English Language Skills, e ele vai te levar para uma página que explica todos esses níveis, tá vendo aqui? Você tem que clicar primeiro no competente, qualquer coisa acima disso não vai te servir para o sistema de pontos, tá? Acima disso que eu quero dizer aqui nessa lista, não acima no sentido de inglês, porque inglês aí a gente tem que jogar para baixo aqui no superior. Então, aqui, ó, se você clicar no Competent English, que é o mínimo que você precisa apresentar ali no sistema de pontos, né, para ganhar 0 pontos, você vai ver qual é a pontuação que você tem que tirar no Cambridge ou no CELPIP, que é o novo que está sendo aceito. O IELTS, como eu mencionei para vocês, 6 em todas as bandas, né, tanto no Academic quanto no General. Eles também agora aceitam esse MAT, o OET, que é para profissionais da área de saúde, esse Language Cert e o PTE, que é o mais comum para quem já está aqui na Austrália. Você vai precisar dessa pontuação aqui para provar o seu Competent English. Mas não se esqueçam que a gente está falando de um sistema de pontos, então eu jogaria com o Proficient, que te dá 10 pontinhos,
ou com o Superior. Lembrando que essas notas que vocês estão vendo aqui, elas são válidas a partir de 7 de agosto de 2025. Então, se você está vendo esse vídeo num outro momento, não deixe de clicar no link para você ver quais são os testes de inglês válidos agora. Então, vamos voltar para a tabela de pontos, para o teste de inglês. Agora, vocês já sabem como que vocês calculam a nota de inglês de vocês. E lembrando, vale fazer quantas provas forem necessárias para você tirar a nota que você precisa. Daí a gente vai agora para experiência. E a experiência, ela é dividida em experiência fora da Austrália e experiência dentro da Austrália. Quando a gente está falando de experiência, é muito importante lembrar que é só experiência na área que você está aplicando. Então, se você tem um Skills Assessment como engenheiro, você só pode pedir experiência como engenheiro. Você não pode pedir experiência em qualquer outra coisa que você tenha feito ao longo da sua vida, infelizmente. E aí, essa divisão aqui do fora da Austrália, ela só começa a contar para você realmente quando você consegue comprovar mais de 3 anos de experiência. Qualquer coisa, menos de 3 anos de experiência fora da Austrália, infelizmente, não vai valer pontos para você, tá bom? Então, de 3 a 5 pontos, a gente ganha 5 pontinhos, e daí por diante, né? Quem tiver mais de 8 anos de experiência comprovada, e aí a gente está falando de imposto de renda, carteira assinada, né? Demonstrar realmente que você trabalhou ali naquilo ali, você consegue comprovar, você consegue ganhar 15 pontos. Quando a gente está falando de experiência na Austrália, daí já é outra jogadinha. Você consegue começar a ganhar pontos a partir de 1 ano de trabalho. Então, quando você completar 1 ano de trabalho aqui na Austrália, você começa a ganhar, você ganha 5 pontos. E aí, de 1 a 3 anos valem 5 pontos, de 3 a 5 valem 10 pontos, e assim por diante. Você pode colocar lá que você já está trabalhando na área, mesmo que você ainda não tenha 1 ano, tá? E o sistema vai automaticamente atualizar quando você completar 1 ano de trabalho na sua área aqui. Só lembre que, se você parou de trabalhar, por exemplo, é importante atualizar, porque senão o sistema vai começar a contar pontos que você não tem, e aí depois, para conseguir provar esses pontos, vai ser muito mais difícil, seu visto pode até ser negado. Então, muito cuidado com isso. Mas se você está trabalhando, pode colocar lá e o sistema já vai considerar. O que mais que a gente pode falar aqui sobre essa parte de experiência? A própria página, ela já te dá algumas dicas, né? Ela fala que tem que ser na profissão que você está pedindo, né, para a imigração te chamar. O emprego, ele tem que ter sido nos últimos 10 anos, então muito importante. Se você trabalhou, tipo, 13 anos atrás, você já está perdendo experiência. Então, quanto antes você colocar a tua expressão de interesse lá e conseguir ser chamado, melhor, porque essa experiência ela vai deixando de ser válida. O que mais que a gente precisa saber aqui? Eles consideram trabalho de pelo menos 20 horas por semana. Então, trabalho feito no visto de estudante serve também. Se você ficou 1 ano trabalhando no seu visto de estudante 20 horas por semana, não tem problema. Qualificações educacionais. E aqui é uma que pega muita gente, tá? A gente não está falando da qualificação educacional que você conseguiu para ter a profissão que você está aplicando. A gente está falando da qualificação educacional que você tem mais alta. Então, por exemplo, se você estudou carpintaria aqui na Austrália, você não vai colocar que é um diploma ou uma trade qualification se você tem um bacharelado do Brasil, que pode ser qualquer coisa. Ah, sou dentista no Brasil. Legal, você vai ganhar os 15 pontos pelo seu bacharelado, que é o nível mais alto de educação que você tem. Então, vamos jogar com isso, tá? Aí aqui os níveis são doutorado ou bacharelado. Então, se você tem um mestrado, infelizmente você vai ter que jogar com um bacharelado, porque não tem muito o que fazer. Mas digamos que você não tem nenhuma qualificação educacional vinda do Brasil e você estudou aqui um curso, por exemplo, para ser carpinteiro, igual ao meu exemplo anterior. Daí você vai colocar aqui, ó, a Diploma or Trade Qualification from an Australian Educational Institution. E aí é isso que você vai utilizar e você vai ganhar 10 pontinhos, tá bom? Ou, no último caso, numa situação muito específica, você tem o curso necessário para a ocupação que você está aplicando, e esse curso não é nenhum desses acima, ainda assim você ganha 10 pontinhos também, tá bom? E aqui também tem algumas dicas, né, sobre como que funciona esse reconhecimento das qualificações e etc. E a gente vai para Specialist Education Qualification.
E isso é para quem estudou um mestrado de pesquisa aqui na Austrália ou um doutorado de pelo menos 2 anos. E aqui já começa a aparecer o Academic Years of Study, que vocês vão ver ali na frente, que também já contam para a gente. Então, por que são 2 anos de Academic Study? Porque, às vezes, um curso tem duração de 2 anos, né, no seu COE, na sua expectativa, mas você vai ter férias, você, né, vai ter períodos entre os trimestres, então no fim você não vai estudar exatamente 104 semanas, você vai estudar 92, por exemplo. E aí, mas isso serve porque é considerado 2 anos acadêmicos para eles, tá? Então, quem fez um mestrado de pesquisa ou um doutorado de pelo menos 2 anos acadêmicos, vai poder pedir 10 pontinhos, e esse curso tem que ter sido na Austrália, tá? Muito, muito, muito importante que a gente demonstre que esse curso foi feito na Austrália. Agora, outra coisa importante, só algumas áreas estão disponíveis para pedir esses pontos. Tem que ser na área de ciências naturais, essas aqui de baixo, tá? Natural and Physical Sciences e Information Technology, né? O pessoal de TI também pode pedir essa aqui. E o pessoal de engenharia e áreas relacionadas. Então, somente essas áreas aqui podem pedir isso aqui, desde que tenham feito, claro, um mestrado de pesquisa ou um doutorado. Que mais? Australian Study Requirements. Então, esse aqui são os próximos pontos. A gente ganha 5 pontos ao estudar 2 anos acadêmicos aqui na Austrália. E quando eu falo 2 anos acadêmicos aqui na Austrália, não vale inglês, tá, pessoal? Então, se você está estudando inglês, esse período não conta para o seu Australian Study Requirements. Você tem que ter estudado, por exemplo, um diploma e um advanced diploma, um mestrado, um bacharelado. Pode ser um conjunto de cursos, tá? Que cumpram com o Australian Study Requirements, que é equivalente aos 2 anos acadêmicos. E aí, nesse caso, você pode sim pedir esses 5 pontos. Os cursos que você estudou não precisam ser 100% relacionados ao que você está aplicando, tá? Digamos que você é formado em marketing no Brasil e está aplicando como marketing specialist, mas aqui na Austrália você fez, sei lá, um diploma de project management e um advanced diploma de project management. Obviamente, as skills vão ser utilizadas no seu trabalho, mas não é um curso 100% relacionado. Não importa, tá? Você estudou 2 cursos que vão te levar ao Australian Study Requirements, consequentemente, você pode pedir 5 pontos por isso. O que mais? Próximo quesito aqui é o Professional Year. O Professional Year é um pouco, como é que eu posso dizer? Polêmico. Algumas pessoas amam, algumas pessoas odeiam. Ele só está disponível para as áreas de TI, contabilidade e engenharia, e é como se fosse um estágio pago, tá? É um estágio pago depois que você terminou o seu bacharelado ou o seu mestrado. Eles são estágios que são já pré-aprovados pelas Skill Assessing Authorities, ou seja, Engineers Australia, ACS, e eles permitem que você faça algumas aulinhas extras depois do curso, tá? E essas aulas vão te levar a um estágio dentro da área. Você tem que pagar por isso, mas vale 5 pontinhos, e geralmente você conclui ele em cerca de 9 a 12 meses depois que você terminou o seu curso. Daí a gente tem a famosa prova do NAAT. Credentiated Community Language, como está escrito aqui, vocês podem ver, mas mais comumente conhecida como a provinha do NAAT. Essa é uma prova de inglês, uma prova de tradução básica, tá? Não é para ser tradutor NAAT, então se você passar nessa prova, você não ganha o direito de fazer traduções para outras pessoas, mas ela é uma prova para testar a tua capacidade de ajudar pessoas que falam português ou qualquer outra língua que você fale, e inglês ali dentro de alguns cenários. É uma prova online e você consegue se registrar e fazer em vários momentos do ano, não tem tanta dificuldade de agendar, mas passando, você ganha 5 pontos a mais também. O próximo quesito que dá pontos é estudo em área regional. Então, lembra que eu expliquei sobre o Australian Study Requirements, que você tem que estudar no mínimo 2 anos, que não pode ser inglês, etc, etc. Esse quesito, se cumprido em área regional, vale 5 pontos. E é importante lembrar que a área regional é qualquer lugar que não seja Melbourne, Sydney ou Brisbane, tá? Então, tem como você checar pelo CEP da escola, se ela está numa área regional ou não. E você tem que concluir os 2 anos. Então, não adianta começar o curso em Melbourne, por exemplo, e aí na metade descobrir que vale 5 pontos se você estudar em área regional e aí mudar para a área regional. Você tem que ter estudado os 2 anos lá para poder pedir esses 5 pontos, tá? E por fim, a gente chega na parte do partner.
A parte do partner é bem interessante, porque geralmente muita gente não acha que dá para aplicar com outras pessoas, mas dá sim, você pode trazer o seu partner no visto de pontos, tá? Porém, se você aplicar 100% sozinho, ou seja, né, you are single, igual tá aqui, você ganha automaticamente 10 pontos. Se você quiser trazer o seu partner com você, ou seja, um partner brasileiro, um partner que não é australiano, que precisa de visto, essa pessoa tem duas opções. Ou essa pessoa apresenta para a gente um inglês competente, e aqui, se você clicar no link, você consegue ver de novo o que é o inglês competente, e você vai ganhar 5 pontinhos, né? Vocês vão ganhar 5 pontinhos no processo de vocês. Ou essa pessoa vai apresentar não só um inglês competente, como ela também não tem 45 anos de idade e tem um skill assessment de uma outra profissão, ou pode ser da mesma profissão, que está na lista. Então, essa pessoa também é uma pessoa qualificada para uma profissão que a Austrália está procurando. A partir do momento que os dois são qualificados, os dois têm skills assessment, os dois têm pelo menos inglês competente, daí os dois se dão mutuamente 10 pontos nos seus EOIs. E esse, gente, é o resumo básico aí da tabela de pontos e de como funciona o sistema de imigração através de pontos na Austrália em 2025. Agora, eu me sinto na obrigação de informar vocês que já tem mais de um ano que a imigração vem comentando em mudar esse sistema, em talvez dar pontos de maneiras diferentes. Então, pode ser que esse sistema mude, mas ele é o que está valendo agora e eu espero que eu tenha ajudado vocês a conquistar esse sonho e aprender um pouquinho mais sobre como funciona. Se você ainda tem dúvidas ou se você quer ajuda para calcular os seus pontos, não deixe de marcar uma consulta comigo através do link que está aqui embaixo também.